Eu moro no norte da Itália e hoje eu vou falar com vocês sobre a fase 2 do coronavírus. Para quem nunca viu meus vídeos, eu moro no norte da Itália e eu tô contando para vocês como que tá sendo a situação do coronavírus, então vocês podem procurar aí no canal que tem vários assuntos relacionados. Como vocês já perceberam, tem um tempão que eu não gravo vídeo e eu vou falar por quê. A verdade é que eu precisei, vamos dizer, me desintoxicar do coronavírus. Porque eu tava em casa sozinha, e não tinha nem vizinhos, os vizinhos literalmente correram para as montanhas, que aqui na Itália muita gente tem casa na montanha, então eles correram para lá, então não via ninguém mesmo. E é só notícia ruim, só gente falando cada coisa. Cada dia era quase 1.000 pessoas morrendo, às vezes até mais de 1.000, né? E a gente vai ficando para baixo com isso. Então eu decidi pegar uma pausa do assunto coronavírus. Parei de entrar no Facebook para ler as coisas. E também porque agora aqui na Itália a gente está em época de prova e é muita prova no mês só. Então foi por esses dois motivos que eu não gravei vídeo. Vou tentar gravar menos vídeos, assim, não todo dia, mas frequentemente. Enfim, tem um vídeo que já tá quase pronto, que é a entrevista com uma amiga minha, que ela pegou o coronavírus e ela é enfermeira, então ela trabalhou aqui em Torino. Eles inclusive testaram a tal da cloroquina e ela vai falar pra gente sobre isso. Estou só terminando de preparar, acho que uma semana mais ou menos, ou até menos, eu vou falar aí no Instagram. Eu vou soltar o vídeo. Falando em Instagram, esqueci de uma coisa muito importante, que é deixar o seu like aí no vídeo. Quem quiser me seguir no Instagram e também se inscrever no canal. Mas mais importante ainda é compartilhar o vídeo manualmente. Copiar o link, colar no WhatsApp, no Facebook ou com quem vocês acharem que vai interessar o tema, porque esse vídeo não vai ser sugerido em lugar nenhum. Sabe quando você tá vendo um vídeo no YouTube que no canto tem outros vídeos relacionados àquele conteúdo? Então, esse vídeo não vai estar ali. Inclusive, eu notei que quando a gente procura o meu canal, cada vídeo dá menos views que realmente tem no canal. É porque a política do YouTube é desse jeito com determinados assuntos. Mas enfim, se você compartilhou o vídeo, agora eu vou falar sobre a fase 2 aqui em Torino. Então, agora na Itália tem mais de 35 mil casos positivos e os casos totais desde o começo da pandemia foi mais de 230 mil. E a conta da Itália foi muito salgada, porque tiveram quase 35 mil mortes no total. E segundo o Ministério da Saúde, eu vou deixar o link aí, que infelizmente é italiano, mas é esse o modo que eu tenho de comprovar as fontes. Entre anteontem e ontem tiveram 197 novos casos, 35 mortes e quase 760 curas. Então, assim, melhorou muito. Tava morrendo quase 1.000 pessoas por dia. E no último dia, o último dado que a gente tem é de 53 pessoas. Já dá pra ver uma grande melhoria, né? Como tá escrito no site do Ministério da Saúde italiano, é fruto do isolamento social. E na cidade que eu tô morando, que é Torino, nas últimas 24 horas não tiveram óbitos e somente 10 novos contágios. E agora a gente entrou no que o governo chama de fase 2 do coronavírus. Então, tá tendo uso obrigatório de máscara em todos os estabelecimentos. Na rua a não ser que você esteja a menos de 1 metro, que a distância de segurança aqui na Itália é somente 1 metro. E assim como o Brasil é dividido em estados, a Itália é dividida em regiões. E agora está permitido viajar entre uma região e outra. Antes não estava permitido, somente a trabalho. E agora está tendo uma temperatura máxima com a qual você pode sair de casa, que é 37 graus e meio. Inclusive estão medindo a febre nos estabelecimentos comerciais. E aí tem uma pessoa que fica dentro do supermercado regulando quantas pessoas podem entrar. E aí assim que você entra, você tem que passar o álcool em gel nas mãos, colocar luvas. E aí você chega num aparelhinho que é tipo uma câmera, né? Você tem que colocar a testa lá no lugar, eles vão medir a sua febre por ali, e aí o dispositivo fala se você pode entrar ou não. Mas assim, a gente não faz mais compra tranquilo, porque sempre tem alguém que chega muito perto de você. Outro dia uma senhora pôs a mão assim no meu ombro para pedir ajuda, eu já não gosto que encosta em mim. Imagina em tempos de coronavírus, né? Mas não é mais tranquilo fazer compras, porque toda hora eles ficam anunciando que é para acelerar o processo, para comprar mais rápido, que tem mais gente querendo entrar. E o esporte? Então, agora só pode fazer esporte individual. Pode sair para correr, pode dar uma volta de bicicleta. E nos comércios em geral, assim como nos ônibus, estão tendo que limpar, fazer uma limpeza especial no local. Acho que é todo dia, não tenho certeza.
por alguma empresa que eu acho que está credenciada ao governo, que ela deixa um certificado. Se passar um fiscal, ele tem que ver que aquela empresa foi limpada devidamente. E a Itália é o centro do catolicismo. Como é que estão as igrejas, então? Obviamente, está entrando menos gente, né? Porque diminuiu a capacidade, porque tem que ter 1 metro de distância entre as pessoas, sempre com máscara, né? E muitas igrejas agora estão tendo a celebração online. E os restaurantes? Então, eu fui outro dia, mas assim, com muito medo. E foi o seguinte, eles perguntam se as pessoas moram na mesma casa. Se as pessoas não moram na mesma casa, é o seguinte, sentam um de um lado, outro do outro, e tem aquele vidro de plástico é ótimo, né? Tem aquele negócio de plástico transparente, né? Entre uma pessoa e outra, porque na mesa tem menos de 1 metro. E olha que curioso, quando você sai de lá, você tem que deixar o seu nome e sobrenome. Eu me senti um pouco vigiada pelo governo, né? Porque agora eles sabem onde a gente tá indo, o que a gente tá fazendo, né? Eles me explicaram que é o seguinte, que é quando uma pessoa vai no hospital e ela é testada positivamente ao Covid, eles têm que reconstruir 2 semanas atrás todos os lugares que essa pessoa foi. E aí ela vai falar que foi no restaurante X, dia X, pra almoçar, pra jantar, e o Sistema Nacional de Saúde vai ligar para todo mundo que foi naquele restaurante aquele dia para ser testado também. Pelo menos foi isso que eles me falaram, né? Os escritórios em geral e qualquer empresa que está podendo trabalhar por computador, eles estão sendo orientados a manter ainda o home office, trabalho de casa. E a faculdade aqui ainda não está sendo presencial e nem tem previsão de voltar. O reitor falou que nem em setembro, que é quando começa o ano escolar aqui, não tem muita possibilidade que eles vão retomar com as aulas online. Agora a gente está tendo prova, né? Mas tivemos um fim de semestre aí online, mas não sei, eu acho que a coisa aqui não é muito tecnológica não, pelo menos os professores que eu tenho não estão muito preparados para isso não. Mas talvez eu faça um vídeo contando como que está sendo na faculdade. Eu já fiz 2 provas online e se vocês quiserem saber sobre isso, é só deixar aí nos comentários que eu explico como que está sendo a faculdade online aqui na Itália. E o futebol, que parece que ninguém fica sem, porque tá todo mundo o tempo todo perguntando. Então, eu trabalho para um time de futebol aqui de Torino. E a próxima partida desse time vai ser dia 22, acho que desse mês, E provavelmente eu não vou trabalhar nesse dia. Agora tá sendo sem torcida, né? Porta fechada que fala, eu acho, não tenho certeza não. Então, vão reduzir muitas pessoas, até porque a orientação deles é menos pessoa, melhor. Mas o que mudou pra mim na fase 2? Mas, pessoalmente, pra mim mudou pouco, né? Porque eu não tô trabalhando, não tô estudando, eu vou pra onde? Ainda fica um pouco sem jeito de ver pessoas, amigos, né? Porque a gente não sabe se a pessoa estava se cuidando devidamente, né? A gente não sabe como é que é. A gente quer ficar junto, mas a gente fica junto e é meio estranho, né? Então é isso. Se vocês quiserem saber alguma coisa da Itália, é só deixar aí nos comentários e me seguir no Instagram, lá eu respondo rapidinho. Deixe seu like e não esquece de mandar para as pessoas esse vídeo. E logo logo eu vou soltar a entrevista que eu fiz com a minha amiga que tá com coronavírus. E é isso, gente. Lembrando que você não é responsável pelo seu país e o que você pode fazer tá dentro da sua casa. Então cuida de você, da sua família, faça o que você pode fazer.